nós possamos em todo momento entender que o Senhor é o princípio e o fim, Senhor, que o Senhor é o pilar das nossas vidas. E assim entregamos, Senhor, todo o que tiver de ruim, Pai, nós deixamos lá fora e a partir desse momento focamos exclusivamente no Senhor. Esse momento é teu, esse culto é exclusivamente para te adorar e para te agradecer. E assim apresenta a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Que nós sabemos que é um desafio, muitas das vezes, Senhor, estar aqui nesse momento, num dia de quinta-feira. Mas o Senhor é bondoso e misericordioso e nos concedeu, Senhor, esse privilégio de estarmos aqui ouvindo mais a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Mateus capítulo 5 e em diante é uma passagem muito rica, porque nós entendemos que o nosso Senhor Jesus, esse é um dos grandes marcos dos seus feitos, é o momento que Ele começa a passar a sua visão, a sua doutrina. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nesse local, muitas das vezes nós falamos de pecado, nós falamos sobre a iniquidade, e hoje vai ser mais um desses cultos para a honra e glória do Senhor, amém? Porque nós temos que entender como o inimigo é ardiloso, como ele funciona, para que nós possamos nos livrarmos de qualquer tipo de armadilha, qualquer tipo de queda. E aí, quando nós paramos para refletir nessa passagem, nós entendemos que o papel do nosso Senhor Jesus Cristo é mostrar que cada um que está aqui é pecador, é falho. E aí, vou dar um breve testemunho. Uma irmã aqui, muito belíssima por sinal, que não está aqui, ela está com a pastora, né? Ela estava me contando de um caso que aconteceu no trabalho dela, e eu fiquei assim pensando. Ela disse que estava lá e chegou, eu não lembro se é uma colaboradora ou se é uma cliente, e ela chegou falando assim: rapaz, se Jesus voltar agora, eu estou salva. Se Jesus voltar agora, eu subo. Aí as colaboradoras, o operador de caixa ficaram tudo: meu Deus, e eu? Se Jesus voltar agora, será que eu vou? Meu Deus do céu, e aquela coisa. E na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando: se meu pastor visse uma coisa dessa. E aí, em todo momento falando: olha, porque eu sou virgem, porque eu todo momento me coloquei nos pés do Senhor, vim de um lar cristão, em todo momento eu entreguei ao Senhor. E aí as outras colaboradoras ali ficaram: eita, eu estou em fornicação, eita, meu Deus, eu falei isso, eu falei aquilo, eu me zango, meu Deus do céu, Jesus voltar agora. Aí teve um que começou até a chorar. Eu falei: pronto, fez o ID aí, de um jeito bem diferenciado. E começou a fazer um terrorismo lá nessa loja. E aí a Carol, como já tem mais entendimento, várias vezes colegando e convivendo comigo, ela ficou: oh, meu Deus. E aí, várias vezes a Bíblia vai nos mostrar como é que o Senhor trata o comportamento daquela pessoa jactanciosa, daquela pessoa que é prepotente. O jovem rico, ele chega e fala: olha, eu segui todos os teus mandamentos, assim como a moça. Não, eu sou virgem, eu entreguei ao Senhor. E aí, tem o exemplo da oração também, do fariseu e do publicano. Não, Senhor, eu te agradeço porque eu dizimo todo o tempo, eu sou um homem santo. Então o Senhor, ele tem essa inclinação natural a ver o coração da pessoa. E aí eu comecei a fazer esse questionamento para a Carol. Vamos lá, ela é virgem, mas tu garante que em nenhum momento ela olhou para um rapaz e falou: esse daí, top. Ela é virgem, mas em nenhum momento, será que ela não assistiu um programa de TV que era um pouquinho mais quente? Será que em nenhum momento ela usou o celular para entrar em um site ou faz parte de algum grupo que compartilha algum conteúdo que tem inclinações à sexualidade? Por que nós temos que ter esse questionamento? Porque o Senhor Jesus aqui nesse mesmo Sermão do Monte, ele vai falar assim: olha, muitos falaram que você, assim como está nos mandamentos, não deve adulterar, mas eu digo, aquele que olhar e cobiçar já cometeu adultério. E aí o Senhor, ele pega a régua, que muitos têm de que é tipo assim: não, eu tenho umas missõezinhas a cumprir na minha vida de relacionamento com Deus, que é o seguinte: eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso me prostituir, eu não posso ter ídolos. E assim, a matemáticazinha, sem entender que nós somos todos falhos. E aí, a nossa vida com Deus é uma vida que ela tem que todo tempo caminhar para um
equilíbrio, todo o tempo. Eu não posso ser orgulhoso demais para achar que eu já estou salvo, mas também eu não posso ficar numa posição de não acreditar na salvação que vem do Senhor. Porque nós temos o pleno entendimento que nós somos salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos. Então, se é para a gente ter certeza de alguma coisa, meu irmão, tu quer ter certeza de alguma coisa em relação à salvação? Tenha certeza que Cristo salva. Cristo salva. E Ele é o nosso Salvador. Repita comigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Quando eu tenho esse entendimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu entrego plenamente a minha vida a Ele, porque eu sei que Ele é o caminho. E aí o que o nosso Senhor Jesus faria, ou como Ele ia se colocar nessa posição? Vendo a pessoa aos prantos. E aí, compartilhar um pouquinho da última reunião que a gente teve de liderança, na qual a gente estava falando sobre, muitas vezes, aquelas pessoas, um pseudo-cristão, ele colocar as pessoas numa situação de constrangimento, né? Falar, olha, você está errada, você está fazendo isso, isso e isso. Nós temos sim o papel de exortar com amor, de dar direção, mas isso tem que ser em particular. E aí, em todo momento nós entendemos, Jesus Cristo, Ele é o exemplo perfeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que me basear no comportamento do meu Senhor. Eu tenho que pensar o que o meu Senhor faria, porque eu sou um pequeno Cristo. Eu estou aqui para representar a pessoa do meu Senhor. Eu sou um dos portadores da luz, assim como está escrito aqui também no sermão. Vocês são luz do mundo, são sal da terra, então nós temos que ter essa diferença de comportamento. Então, meu irmão, se você está com uma parte da sua vida alinhada, que está assim, não, aqui eu já consertei, e essa parte aqui eu consertei, e eu vejo que meu irmão está com uma fraqueza nessa área, então eu tenho que cumprir esse papel de levantar o meu irmão. Como é que eu vou fazer isso? Na frente de todo mundo? Não, em particular. Chega, meu irmão, olha, eu sei que é difícil vencer o pecado da pornografia. Eu já passei por isso. Eu sei que é difícil, por muitas das vezes também, controlar o nosso sentimento quando alguém chega para nos ofender. Eu já passei por isso. Mas eu vou te dar uma dica, olha, na Bíblia diz assim, assim, assim. E não é fácil, porque eu sei que você é ser humano que nem eu. Mas nós podemos, juntos, nós podemos assim, viver uma vida como o nosso Senhor Jesus quer. E essa é a vontade dele. E nós entendemos, assim como está lá em Gênesis, na criação, Deus cria os céus, a terra, em todo momento Ele diz que aquilo é bom. E nós entendemos que o nosso Deus é bom. Então, se eu sigo a vontade do meu Senhor Jesus, do meu Deus, eu entendo que ela é boa, perfeita e agradável. Então, o natural é que eu melhore como ser humano, que eu eleve o nível. Porque a tendência do nosso corpo de ser humano é o pecado, é cair. E aí, por muitas das vezes a gente fala de uns pecados que são mais evidentes, né, que é o adultério, que normalmente todo mundo, quando acontece, todo mundo começa a falar, principalmente quando é alguém famoso, olha, traiu, fez não sei o quê. Ou quando é algo mais sexual, relacionado a algum tipo de vício. Todos esses tipos de coisas que são mais evidentes. Mas, por exemplo, às vezes nós cometemos uns pecados menores que nós não percebemos. E nós temos que estar atentos. E aí, hoje em dia, lá no livro de Provérbios vai falar um pouco sobre a pessoa preguiçosa. E hoje nós substituímos a palavra, não é preguiça, é procrastinação. Hoje em dia, a pessoa, não, eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu estou sofrendo com procrastinação. Isso é efeito da ansiedade. Eu sou muito ansioso e aí eu fico deixando tudo para a última hora. E aí a Bíblia vai dizer que isso se chama preguiça e isso é pecado. E aí o nosso Senhor em todo momento vai nos dizer, olha, vocês têm que fazer as coisas como se estivessem fazendo para mim, porque de verdade estão. Porque vocês são separados, vocês são sacerdócio real, propriedade exclusiva. Então o seu comportamento, a sua atitude, ela tem que ser diferente, ela tem que ser separada. Então nós não podemos dar espaço à preguiça. Nós temos que e principalmente quando a nossa atitude é algo relacionado à obra do Senhor. É relacionada a esse tempo, que é um tempo que o nosso Senhor nos deu. Isso aqui é fruto de um privilégio, né? Estamos nessa administração, nesse tempo, nessa qualidade, com toda essa estrutura, podendo falar do Senhor. Lá fora, ou em outros lugares, as pessoas estão morrendo. Esses dias mesmo,
um pastor tomou um tiro no pescoço. E nós estamos aqui tendo o privilégio de poder falar do Senhor. Então tudo que eu faço aqui dentro, seja limpar, seja tocar um instrumento, seja abrir a porta, seja sorrir para um irmão, tem que ser com alegria, entendendo que eu estou fazendo para o meu Senhor. E aí, vamos lá para outro pecado. Às vezes, eu estou aqui, aqui no violão e tal, é para que eu eleve o meu ego, para que as pessoas vejam, né? O Ministério de Louvor, por exemplo, que é algo que eu faço parte, é algo que muita gente quer entrar. E a maioria das vezes a inclinação não é porque a pessoa gosta muito de música, mas é porque a pessoa quer aparecer. A pessoa ela quer um palco para si. E aí, como é que é esse pecado, Rian? Orgulho, ego, vaidade. E aí nós temos que entender que em todo momento quem está aqui é servo. E aí, falando um pouco sobre ser levita, meus irmãos, e todo mundo, o Pedrinho, o Vinícius, todo mundo que está passando por esse processo de subir no altar vai entender que aqui não tem músicos e nós não fazemos shows. O papel do levita é cuidar do altar. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas não vão ver, mas é um instrumento que quebra, é um equipamento novo, a bateria ela tem que sair dali de dentro para limpar tudo isso daí. Então tudo tem que ficar impecável nesse local. E limpar isso aqui não é fácil. Só quem está na escala de limpeza sabe. Então, meus irmãos, isso é ser servo, isso é servir. E às vezes a pessoa que está aqui está lá na portaria, às vezes está no data show, às vezes a pessoa que está aqui pregando. Então é importante que esse banco ele gere um incômodo. Porque tem muitas igrejas, meus irmãos, que por conta desse ego, desse orgulho, as pessoas sobem com prepotência e você tem que passar por N processos para simplesmente ter um ambiente, um local que você possa adorar a Deus. Então, assim, para você ter a oportunidade de tocar um instrumento, você tem que passar pela audição. Aí eu fico imaginando no tempo do Senhor Jesus, lá ele pregando ali no meio do povo. E aí, não, Senhor, não dá para mim cantar aqui com todo mundo, porque eu não passei pela audição. Aí ele, como assim? Audição? E aí nós entendemos que sim, claro, tem que ter um cuidado, tem que ter sim uma busca por aprender mais, porque isso aqui tem que ser feito com excelência. Nós temos que entoar um perfeito louvor. Mas o perfeito louvor, a perfeita adoração, ela não vem da sua habilidade técnica, ela vem do seu coração. E aí nós entendemos, por exemplo, a viúva pobre que chegou e colocou uma moeda. E o Senhor disse assim, olha, ela entregou mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. O Senhor viu o coração. E o dia e as ofertas, meus irmãos, é uma forma de adoração. Quando nós falamos de culto de adoração, como é hoje, tudo o que nós fazemos aqui, como servos, é para adorar o nosso Senhor. Então, tudo nós temos que buscar fazer com essa excelência. Então, quando eu digo assim, olha, o banco ele tem que gerar um incômodo, é isso. Tipo assim, olha, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Porque isso aqui é a obra do meu Senhor, é um privilégio. E nós temos que ter esse sentimento. E eu digo isso não porque eu faço uma coisinha ou outra. Não, porque a palavra também ela vem para mim. Muitas das vezes, aqueles que já estão aqui há muito tempo, às vezes vai vir um tempo e você vai... já estou há muitos anos fazendo isso. Já estou há muito tempo lá, o saco já está enchendo. E nós temos que renovar isso, essa chama, todo o tempo. E a palavra ela vem para mim também. Então, às vezes, nós ficamos... quinta-feira, eu já vim, eu estou na igreja quase desde a fundação, eu já vim várias vezes. Como se o nosso Senhor não tivesse uma Bíblia atual e uma palavra que se renova todo dia. Então, estar aqui é um privilégio, eu tenho que ter esse entendimento. E aí, estou igual o pastor, agora eu vou pregar. Mateus capítulo 5 diz o seguinte, no versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Muitas das vezes eu fiquei parando para refletir. Cara, você quer aprender mais do Senhor? E isso é para tudo. Todo mundo que estudou. Cara, quer aprender alguma coisa? Humildade. A humildade ela é alinhada do aprendizado. Então, se eu quero aprender mais do Senhor, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ouvir daquele irmão que muitas das vezes eu vou olhar, rapaz,
esse irmão está com a vida toda quebrada, mas o Senhor, Ele em alguns momentos pode usar essa pessoa para te falar coisas que você nem imaginava. Eu já pedi conselho para pessoas totalmente questionadas, e eu, rapaz, isso faz sentido. E está ligado com a palavra. Então, meus irmãos, a humildade de espírito, ela nos coloca numa posição de que eu preciso cada vez mais aprender do Senhor. Não é porque eu tenho um curso de teologia, não é porque eu sou diácono, sou pastor, sou obreiro, que eu não tenho mais o que aprender. Porque o meu Senhor, Ele é grandioso e a sua sabedoria, ela é algo que não podemos calcular. Então, em todo tempo, eu posso aprender cada vez mais. E aí, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de justiça. É um Deus que Ele tem uma justiça que não é a mesma justiça dos homens. Porque nós sabemos como é que está hoje em dia a justiça dos homens. O quão é parcial, o quão é inclinado. O nosso Senhor não. A justiça do Senhor é baseada na sua graça, na sua misericórdia. Ele é bondoso. Mas assim como está escrito, Ele também é justiça. Então cada um ele vai seguir baseado nas suas ações. Então, se você chora por uma injustiça, fique tranquilo. Se você chora porque está faltando uma coisa, fique tranquilo. Nosso Deus é um Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus bom. Então, em um momento, a sua hora vai chegar. Que muitas das vezes nós vamos colocar numa posição que pode nos rebaixar, pode nos diminuir. Mas se nós temos um entendimento, e o Senhor disse isso, eu vi que você não revidou na mesma moeda, que eu podia falar, mas eu, tá bom, é isso. Então, se você tem uma vida de compromisso com Deus, você fica tranquilo, porque as pessoas podem falar. Podem falar. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, se o mundo vos odiar, fique tranquilo, porque Ele me odiou primeiro. Então, às vezes, nem é o mundo, é só uma pessoa. É só uma pessoa que não foi muito com a sua cara. Então, meus irmãos, é natural isso. Versículo 5, colaborando com o que eu disse. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse é o momento que eu tenho que refletir. Olha, vão gritar, vão querer te diminuir, mas você mantém no seu nível. E qual é o seu nível? É o nível de servo do Senhor. É um nível de propriedade exclusiva. Eu não vou dizer que vocês são o ouro raro, ouro puro de Ofir, algo assim, porque nós temos que entender que nós somos servos de Deus, que nós somos como todo mundo, mas o Senhor nos escolheu para estarmos com Ele. Então, muitos vão poder pecar contra vocês, mas nós temos que continuar mansos, continuar tranquilos. E o nosso Senhor Jesus, com um excelente exemplo, o único momento que o Senhor Ele perdeu a sua mansidão foi quando Ele viu fazer deboche do templo. Foi quando Ele viu que as pessoas fazer aquele local, que era um local onde o Pai habita, um comércio. Então esse é o momento que nós temos que perder a nossa mansidão. É o momento que começam a diminuir o nosso Senhor. Porque se nós servimos a Deus, nós temos que ter esse compromisso de defender o que nós acreditamos. Agora, se é conosco, Jesus disse, vira a tua face. Amém? Porque a vingança, ela pertence ao Senhor. Então, no tempo correto, Deus vai fazer essa justiça. E aí ele continua. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De quem? Do Senhor. E aí às vezes nós pecamos, nós falhamos, e nós pensamos assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu peço perdão. Mas nós temos a dificuldade de ter a misericórdia com o irmão que falhou conosco. O irmão que cometeu a maior atrocidade do mundo conosco. Nós temos essa dificuldade. Então às vezes a pessoa pode ter feito o maior mal para você, mas você tem que entender que muito mal eu fiz com o meu Senhor. E Ele é misericordioso. Ele dá mais uma chance para mim. E isso todo dia. A Bíblia diz que as suas misericórdias elas renovam a cada manhã. Então, fácil não é. Mas tudo isso, todo esse comportamento é algo que me melhora como ser humano. Porque eleva o nível. Na batalha entre a carne e o Espírito, eu dou voz ao Espírito. Eu alimento o meu Espírito. E aí, continuando, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e enxutai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? O nosso Senhor ele foi perseguido. Os profetas antes deles
foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, todos morreram de formas terríveis. E aí eu vou entrar em outra visão, que é o seguinte: algum tempo atrás teve uma trend na rede social que era o seguinte: primeiro você começa, depois você melhora. E aí legal, muito top, principalmente se for para honrar e glorificar a Deus. Olha a diferença que Deus fez na minha vida. Só que muitas das vezes a gente vem por esse interesse achando que a partir do momento que entrar naquela porta, eu vou começar a ser abençoado financeiramente. Meu irmão, você conseguir entrar nessa porta já é uma bênção muito grande. Porque o mundo de todas as formas tentou lutar para que a sua alma não passasse dali. Tem pessoas que infelizmente chegaram muito perto de estar vivendo essa vida com o Senhor, de garantir essa salvação, homens que estão no livro da vida, mas perderam. Então estar aqui hoje, sendo minoria, já é um privilégio. E aí ele diz o seguinte: porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí eu vi uma postagem que era assim: primeiro você começa, depois você melhora. Está lá João Batista, o homem que batizou Jesus Cristo. Meu amigo, quem tinha moral era ele. João Batista, a gente se visse aqui de forma egocêntrica, ele seria um cara, meu irmão, ele batizou Jesus. E aí como é que João Batista terminou? Primeiro ele começou, depois ele terminou com a cabeça na bandeja. E esse foi o privilégio que ele teve. Para ele foi uma honra muito grande. Porque assim como Paulo vai dizer para nós, morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Porque nós entendemos que a partir do momento que eu vivo isso aqui, essas bem-aventuranças, eu garanto o meu galardão nos céus. Então sim, ele começou e depois melhorou, mas não aqui. Ele melhorou num lugar que é eterno, num lugar onde a traça e a ferrugem não consomem. E essa foi a vida de muitos dos discípulos. Passaram por dificuldade, tiveram que andar, tiveram que pregar. E muitas das vezes nós temos dificuldade de defender o que nós acreditamos que é esse evangelho, que é genuíno, que é verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, em todo momento nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele é digno sim do nosso posicionamento. Ele é digno sim de que a gente, em alguns momentos, peca a mansidão, mas para defender Ele. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus que em todo momento Ele é misericordioso. É o nosso Deus que a gente olha para a nossa vida do passado, para o velho homem, e vê que Ele nos tirou de um lugar terrível. Tirou de situações que, meu Deus, eu nem acredito que eu já fiz isso. Mas Ele fez algo novo. Algo novo. Que aí, eu não lembro qual é o livro que diz assim, eu não lembro. Eu só vi o pensamento, que é assim, a partir que o pessoal indo para uma batalha, e eles chegam na ilha. E aí o general fala assim: olha, agora que vocês chegaram na ilha, queimem os barcos. Porque daqui nós não vamos sair, daqui nós vamos dominar. Então não tem volta. Queimem os barcos. E aí, muitas das vezes, nós queremos trazer essa bagagem de uma vida passada. Esses pensamentos, esse comportamento. E aí, todo momento, a Bíblia ela nos reforma. Ela vai moldando. Olha, você acabou de nascer. Aí, quando um bebê nasce, ele tem que aprender muitas coisas. E é incrível como os bebês são extremamente inteligentes. Porque vai passando o tempo, eles vão aprendendo a nossa língua. E em qualquer lugar que você colocar ele vai aprender essa linguagem. As crianças que, por exemplo, estão aqui no Brasil e são muito novas e vão para os Estados Unidos, elas aprendem as duas línguas fluentemente. Então, se nós entendemos que nós nascemos de novo, essa aqui tem que ser a nossa nova linguagem. E eu falo essa língua aqui, ó, o que está escrito aqui. E aí, meus irmãos, eu estava vendo o depoimento de um podcast de uma satanista. Ela dizendo que ela fez pacto com uns 30 e pouco demônios diferentes. Demônio demais. Ela começou a falar: não, eu fiz os pactos e tal. E aí o cara perguntou: e o que acontece quando tu morrer? Ela: não, aí o próprio Lúcifer vem me buscar. E aí ele vai me levar para um lugar no inferno que é diferente. Que é tipo assim, é mais festa, tudo é liberado, sexualidade, tudo é top. E aí, a pessoa que fala a linguagem da Bíblia, a Bíblia, que é a verdade, ela vai ver procurar essa passagem. Rapaz, onde é que está aqui? Que lá tem um lugar que é festa, que é tudo top, lá o negócio. Não tem. Da onde tiraram? Eles inventaram. E aí mascaram. E aí a grande sacada do diabo é aparecer para nós, não com chifres, com um tridente,
ou com qualquer forma demoníaca. Não. Ele sempre vai parecer muito bonito, parecendo verdade. Porque mais fácil para ele é confundir. Porque você hoje não pode saber o que está escrito aqui, mas o diabo sabe tudinho. Ele sabe muito bem. Então, muitas vezes ele vai usar, assim como usou com Jesus no deserto, ele vai tentar usar a Bíblia contra você. Então é importante que, assim como está em Efésios, que a palavra é a espada, que você domine essa espada. Saiba como usar. Então, muitas das vezes o mundo vai usar esses argumentos. Aí eu estava estudando, hoje mesmo, eu estava estudando isso, sobre uma seita, né, os Mormons. Eles estão crescendo muito aqui no Brasil. Meus irmãos, se vocês pararem para ver as heresias desse povo, o que eles acreditam. Para vocês terem ideia, eles acreditam que a rebelião nos céus, quem ficou neutro entre a batalha de Lúcifer contra Deus, ganhou uma maldição. E qual maldição é essa? Que a pele ficou mais escura. Eu falei, pronto, eu tô rodado, eu tava do lado. Entendeu? E aí você procura na linguagem que você fala hoje como recém-nascido. Onde é que está escrito isso? Não tem. Então isso aqui é a base, meu. Muitas das vezes vão vir gente falando e dizendo que é coisa de Deus, que ouviu, que não sei o quê. Mas se não está aqui, está fora. Eu não acredito. Aqui é só a Escritura. E só isso. Então, o meu Senhor, o meu Jesus, Ele é suficiente. E eu nasci de novo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? Está escrito aqui, ó. Mas eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade para aprender, para entender. Meu irmão, pô, vai para a igreja, que aqui tem gente que estuda. Amém? E aí, a outra heresia é o quê? Não, você não precisa ir para a igreja. É só você ficar de boa com Deus. Você sozinho é a igreja. Aí eu fico, Cristo disse que Ele vai voltar para buscar a igreja, então Ele vai buscar só você? Não vai, meu irmão. Ele vai buscar a galera. E não existe igreja sozinho, a igreja é um corpo. E Cristo é a cabeça. Onde é que está isso? Na nova linguagem. Está escrito. Então, a dúvida que eu tiver, eu posso buscar aqui, irmão. Aqui é melhor que o Google. E barra atual. O Google ainda vai atualizar, ainda vai lançar a IA mais nova, mas aqui já previu tudo. Já está tudo aqui escrito. Então, meus irmãos, nós entendemos que a vida com Deus, ela carece sempre desse equilíbrio. Eu não posso nem ir muito para um lado e muito para o outro. Porque o meu Senhor, Ele nos coloca num caminho onde tudo que é demais, eu entendo que é maléfico. Então, às vezes, até ler isso aqui demais pode ser um problema. Eu posso sim ter o meu momento com o Senhor, mas se eu na presença de Deus, e aí eu vou falar a grande verdade, muita gente pode até interpretar de forma ruim, mas a pessoa que falou isso tudo é a pessoa que eu vejo que mais lê isso aqui. Então, se eu não me colocar na presença do Senhor, de olha, eu estou lendo assim como está escrito no livro de Tiago, e colocar em prática, não adianta. Eu posso ler os salmos tudinho, eu posso fazer um mungão que o pessoal faz, que é, eu vou comprar a Bíblia, deixar aqui no Salmo 23 e deixar na minha estante, porque aí vai bloquear as energias aqui do... Enfim, essas simpatigosas que o pessoal inventa. Então, meu irmão, o que está aqui é sagrado, em muitos lugares é até proibido. Em muitos lugares é perseguido, pessoas morrem por causa disso aqui. Mas hoje aqui nesse país, mesmo na situação que ele está, nós ainda temos esse privilégio. Então, se nós quisermos ser recém-nascidos na fé, nós quisermos ser essas pessoas que o Senhor separou para Ele, eu tenho que entender que para sair do pecado, para ver onde estão minhas falhas, eu tenho que viver isso aqui. E Jesus Cristo, Ele vai em todo momento, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, gerar esse renovo, esse entendimento. Então, aconteceu a questão tal, eu tenho que pensar, o que o meu Senhor faria no meu lugar? Como Ele se comportaria? E aí, vamos lá, comecei a minha condenação, a pessoa tal, ela fez isso, fez aquilo, ela merece tal coisa, tal punição. E aí, eu estava assistindo esses dias, eu até falei com o pai, né? E eu estava assistindo a Carol O Senhor dos Anéis. Pensa no filme grande. E aí, a gente assistiu o Hobbit e depois O Senhor dos Anéis. E o escritor do Senhor dos Anéis é um escritor cristão, então tem muita coisa que tem referência. E aí, tem um personagem lá que é o Sméagol, que eu morri de medo daquele bicho, hoje em dia é mais de boa. E aí, desde o primeiro filme, ele é um problema. Porque ele é um viciado no negócio do anel e tal, não sei o que. Ele é um problema. Aí o cara tem chance de matar ele. Aí coloca aqui no pescoço dele, aí olha pra cara dele, aí sente pena e não mata.
Aí beleza, aí passa um monte de filme, esse bicho lá dando só uma dor de cabeça. Aí o cara chega assim e fala pro magozão lá, olha, era pro cara até matar esse bicho. Olha o trabalho que ele deu. Aí ele fala assim, olha, existem pessoas na Terra que merecem viver e pessoas que merecem morrer. Tu consegue resolver esse problema? Todo mundo? Tu consegue saber quem é quem? Quem é que merece viver, quem merece morrer? Tu consegue dizer isso? Ele não. Pois é. Então o bicho está daquele jeito porque ele caiu num vício. Mas não foi porque ele quis. Foi a inclinação natural dele. E aí, qual é o nosso papel? Gerar esse renovo. E realmente ele tentou. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Que nós não conseguimos trazer essas condições porque nós não somos os juízes da vida dos outros. Não somos. Amém? E como eu falei, aí Jesus vai dizer assim, ó, você quer ajudar seu irmão? Primeiro conserta a tua vida. E aí, voltando ao começo da mensagem, consertou? Você garante que, por exemplo, assim como a colaboradora falou, não, eu sou virgem. Então, beleza, tua vida está alinhada? Então, chama no particular. Ei, eu sei que isso aí é difícil. Eu sei que isso aí, assim, é a inclinação da carne. Mas tenta mudar isso, em particular. E aí Jesus Cristo chegou para a mulher no poço, em particular, a mulher samaritana pediu água e ela, você é um judeu, como é que você está me pedindo água e tal, não sei o quê. E aí chega um momento que Jesus fala, não, chama seu marido. Não, eu não posso trazer ele. Não, tem razão, porque você já teve 5. E começa a revelar a vida dela para ela. E aí coloca ela numa posição de refletir e não de constrangimento. E ela sai de lá feliz. Por quê? Porque ela recebeu a exortação com amor. E essa exortação, quando ela é feita em particular, o natural, se a pessoa for uma pessoa sábia, é que ela olhe para os seus erros e pense, agora aqui eu vou consertar. Nesse momento aqui, agora eu vou andar na linha. Porque essa é a vontade do Senhor. E tudo isso aqui vai fazer com que eu melhore como pessoa. E cada um aqui, não existe um que é o Elias, não. Cada um aqui tem uma fraqueza. Cada um aqui tem uma fraqueza. E aí, por isso nós estamos aqui. Esse é o nosso hospital, essa é a nossa academia. Meu pai pregou uma vez, fazendo uma analogia. É aqui que te malha o espírito. Então, tem pessoas que lá fora vão falar, eu sozinho sou a igreja, como desculpa. Não, lá na igreja só tem gente errada. Mas lá é o lugar deles mesmo. Ah, os cristãos são os piores. Mas eles estão lá tentando se consertar, meu. Aqui é o centro, aqui é onde a gente se alinha. É aqui que a gente aprende mais do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Eu peço que vocês se coloquem de pé.